Glória a Deus, Senhor, obrigado pela tua presença. Obrigado, Jesus, obrigado pelo teu Santo Espírito, obrigado porque o Senhor está conosco nessa noite, obrigado pela tua presença e obrigado porque o Senhor tem nos sustentado em tudo, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Querido, você é livre para glorificar o nome do Senhor nessa noite, você é livre para adorar ao Senhor e você é livre também para ser abençoado por Ele. Hoje é noite de bênção, eu estou marcando aqui o meu cronômetro, eu vou tentar fazer o que eu fiz na semana passada, 30 minutos, eu vou tentar pregar, e me ajudem por favor, se concentrando, participando, e eu quero falar de maneira bem condensada, para que você receba o máximo possível, e que a gente tenha um tempo no final, para nos confraternizar, para estar juntos uns com os outros, e para glorificar o nome de Jesus, amém? Nós estamos nesse mês, falando sobre prioridades, você pode falar comigo? Alinhando as minhas prioridades com Deus. Quantos aqui nesse mês já têm avaliado algumas coisas que precisam ser organizadas em sua vida e você já tem colocado no papel e tentado resolver? Quantos aqui? Glória a Deus, pelo menos 3 pessoas levantaram a mão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu vou ver se a gente então faz mais um mês de prioridades para que a gente consiga se levantar. Mas a verdade, queridos, é que quando a gente fala sobre prioridades, se a gente não tem prioridades organizadas em nossa vida, tudo vai por água abaixo. Todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, tudo aquilo que a gente levanta, tudo começa a se esvair, a cair do nosso controle, do nosso alcance. Prioridades, na verdade, é uma das coisas que nós devemos pensar e priorizar no sentido de organização. Nós começamos falando já no início sobre sempre ter uma agenda, uma caderneta, programar o dia, de preferência no dia anterior, porque quando você começa a se organizar, você vai entender que o teu dia vai render muito mais. Pessoas organizadas são pessoas que são usadas por Deus. Pessoas comprometidas são pessoas a quem Deus pode contar. Deus não usa preguiçosos, Deus não usa desocupados, Deus não usa pessoas que andam por aí sem ter o que fazer. Deus procura quem está ocupado. Você vai acompanhar comigo na palavra. Os homens que Deus usou para uma tarefa extremamente importante, eles estavam comprometidos com alguma coisa. Quando Deus chamou Davi para servir-lhe, para ser rei, uma tarefa tão importante, Davi não estava perambulando pela rua, Davi estava trabalhando e era uma tarefa árdua. Quando Deus chamou José, José era um menino que, ainda que fosse adolescente, você vai estudar o contexto histórico, ele era alguém que estava envolvido em buscar a Deus, ouvir a vontade de Deus, e ele também servia junto com seus irmãos. E aí você vai acompanhar toda a trajetória. Eu quero que fique gravado hoje isso aqui. Você não pode apenas desejar ser usado, você precisa se empenhar em algo. Deus é quem vai encontrar você, e Ele vai dizer, porque você já está sendo fiel, eu posso contar contigo. Então nós precisamos sim organizar as prioridades. E falamos sobre prioridades nas nossas vidas, nas finanças, no casamento, na família, com os filhos, mas falamos sobre prioridades também internas, prioridades na nossa alma. Como está a nossa alma, as nossas emoções, como que a gente está organizando aqui dentro todas as coisas. Enfim, se a gente simplesmente fala o que é prioridade, mas a gente não cumpre, aquilo não é prioridade. Então prioridade não é o que a gente escreve na lista, prioridade é o que a gente cumpre, é o que a gente faz no final do dia. Glória a Deus por isso. Só dando uma pincelada para você, mas na última semana eu falei sobre um âmbito da prioridade, para a gente organizar a nossa vida, tocando num tema sobre a orfandade. A orfandade é de fato um dos temas que eu realmente amo pregar. Eu acho que eu amo pregar sobre muita coisa, mas quando fala sobre filiação, paternidade e orfandade, é um dos temas que eu consigo desenvolver com alegria, que não é peso para mim.
E eu comecei falando no domingo passado e disse que iria continuar nesse. Então eu quero que você, se tem papel, tem caneta, você anote o que você vai ouvir, porque algumas verdades vai nos tirar hoje algumas fortalezas que estavam prendendo a nossa mente e nos impedindo de avançar. Hoje eu quero continuar falando sobre como identificar a orfandade. Você identifica a orfandade, e então quando você identifica, você precisa vencer a orfandade. 1/3 da população brasileira não tem o nome do pai na certidão de nascimento. São crianças que nascem fora desse ambiente de aconchego e de segurança. São crianças que nascem já no ambiente de condenação. Eu, pelo menos, não tenho o nome do meu pai na minha certidão de nascimento. Só tenho o nome da minha mãe. Como eu, existem milhares e milhares, milhões, na verdade, na nossa nação inteira. A nossa nação não apenas tem 1/3 da sua população sem o nome do pai na certidão. A nossa nação é uma nação que propaga a orfandade. Eu vou te explicar mais. Porque se a mãe foi abandonada pelo pai, o pai só engravidou, o menino está ali dentro e ele abandonou, ele não assumiu a responsabilidade, você vai perceber uma coisa: essa mãe precisa fazer o papel de pai e de mãe, e a mulher não foi feita para assumir o papel do homem, e o homem não foi feito para assumir o papel da mulher. Cada um de nós temos o nosso lugar. Mas é aí onde essa prioridade bagunçada destrói vidas, gera traumas, gera uma bagunça emocional, e bagunça emocional destrói futuros e arruína destinos. Por exemplo, nós temos no Brasil que são considerados santos ou padroeiros, são poucos, mas o Brasil é uma nação de padroeiras. Como pode? Porque padroeiro tem a ver com a etimologia da palavra homem, padre, aquele que está diante de nós como homem. E padroeira é uma pai-mulher, porque ela precisou assumir o lugar de homem. Preste atenção como até no reino espiritual nós estamos sendo envolvidos por uma atmosfera que gera uma identidade de orfandade. Padroeira é aquela mulher que assume o papel do homem, e ela começa a ministrar o homem, ela começa a ensinar o homem na qualidade de pai quando ela é mulher. A orfandade, ela nada mais é do que alguém que foi abandonada, voluntária ou involuntariamente, seja por um acaso do destino, assim podemos dizer, ou seja por uma situação literal. Assisti no jornal um tempo desse, uma mãe e um pai, que foram até uma loja, um centro da cidade, um shopping, e deixaram uma criança no meio do hall. A mãe saiu por um lado, o pai saiu pelo outro, deixaram a criança abandonada ali, e a criança ficou sozinha, a Deus dará, para que alguém pudesse encontrar e fazer alguma coisa. O abandono caracteriza a orfandade. Pessoas abandonadas são pessoas inseguras. Pessoas abandonadas são pessoas que não conseguem se levantar. Elas nunca se levantam no trabalho, elas não conseguem se levantar dentro do seu papel familiar. Pelo contrário, elas se sentem perdidas, porque não existiu uma orientação, não existiu uma correção, não existiu uma palavra diretiva, uma palavra forte. Eu vim aprender sobre algumas coisas do papel do homem lá na frente da minha vida, quando eu casei, juntamente com a minha esposa. Eu não sabia trocar uma lâmpada, mexer com eletricidade para mim era uma loucura. Paga alguém, vamos chamar alguém. Até que ela falou: não, amor, isso é responsabilidade do homem. Não, eu sei, mas já que eu não sei fazer, eu não vou levar choque, vamos chamar outra pessoa. Não, amor, faz você, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar, porque ela sempre esteve envolvida com isso, porque o pai dela ensinou. E o ponto é, a orfandade gera em nós essa sensação de incapacidade. Você vai notar alguns indícios, porque se a gente está falando sobre observar, você vai observar alguns indícios. Quando pessoas chegam diante de outras, elas não conseguem olhar nos olhos.
Elas estão sempre olhando para baixo, porque a orfandade gera em você complexos de inferioridade. E o complexo de superioridade nada mais é do que a inferioridade invertida, porque você precisa se impor para mostrar o teu valor, você precisa gritar e dizer que você manda, mas na verdade por dentro você está tremendo, por dentro você é um bebê, por dentro você está amedrontado. A orfandade, ela gera complexos que faz com que você nunca consiga encarar um desafio e completar aquele desafio. Essa identidade ou esse espírito órfão faz com que você deseje subir a montanha, mas quando você chega perto da montanha, no primeiro desafio você desiste. Sabe por quê? Porque esse espírito órfão, ele veio para sufocar você em sua identidade sagrada, em sua verdadeira identidade. Ele veio para desconstruir você naquilo que Deus deseja construir em você. Ele veio para dizer que você não é capaz, ele veio para dizer que você não vai conseguir, ele veio para destruir sonhos e esperança. Então a única maneira do órfão conseguir viver é tentar manipular coisas, é tentar controlar o ambiente, é tentar controlar pessoas, a vida de pessoas. O controle e a manipulação nada mais é do que uma característica da orfandade. A manipulação de fazer as pessoas realizarem o que você deseja, de uma maneira onde você não é claro, mas você tenta mexer emocionalmente, como uma chantagem emocional. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Nós não precisamos de pessoas conosco que não queiram estar conosco. Nós não precisamos estar rodeados de um monte de gente para que a gente seja alguém. Nós não precisamos, como eu falei da última vez, mendigar amor, mendigar atenção. Quem ama você tem que amar você por aquilo que você é. Quem gosta de você tem que desejar estar na sua presença. Quando você tenta roubar ou ganhar o amor da pessoa, você começa a comprar a pessoa. Então você tira dinheiro do bolso para comprar um presente, você paga isso, paga aquilo outro. E quando você faz isso para tentar trazer o amor da pessoa, nada mais, nada menos, você está tentando controlar e você está tentando manipular. E esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, não apenas dentro da igreja, mas dentro das famílias. Pais que são órfãos, que têm essa identidade órfã, ele não consegue exercer o papel de pai dentro de casa. Mãe que são órfãs, ela não consegue exercer o papel de mãe. O resultado está nessa geração que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa época onde a nossa geração é a geração mais frágil. E a geração seguinte, a que está vindo aí, já disse e pensa acerca que é a geração que vai ter mais problema psicológico, porque é a geração mais insegura, é a geração que está recebendo a maior dose de orfandade. Orfandade tem a ver com abandono, tem a ver com a falta do pai e a falta da mãe, seja no âmbito familiar, seja no âmbito espiritual também. Mas a orfandade é gerada pelo próprio diabo, porque o diabo sabe que essa é uma maneira de destruir. Ele sabe que se você não souber quem você é e você se mover nessa identidade órfã, você nunca vai alcançar o ápice ou o potencial daquilo que Deus tem para ti. E o que é que ele tem usado nesses dias, nesses anos, nesses tempos? Ele tem usado pessoas que têm assumido papéis na mídia. Por exemplo, e eu vou citar nomes aqui. A Xuxa é uma das mulheres que influenciou uma geração inteira. Influenciou uma geração inteira. E ela influenciou de tal maneira uma geração de crianças, que essas crianças foram crescendo. E a Xuxa mudou de programa de criança para programa de adolescentes. E ela mudou depois que as crianças foram crescendo de adolescente para jovem. E agora ela está com os adultos que são os saudosistas, dizendo: eu lembro dela quando eu era pequeno. Vem cá, filhinho, senta aqui. Era ela que eu assistia quando eu era pequeno. Essa mulher propagou uma mensagem sobre uma geração inteira, dizendo: você não precisa de um homem para ter filho. Já que você é mulher e você tem em você a natureza da mãe, eu vou dizer para você: use, manipule o homem, tire dele o que você quer e cuspe ele fora. Você não precisa do homem.
E como ela, existem outras na nossa nação, que descarta o papel do homem, o papel do cuidado. Isso nada mais é do que a orfandade. Essa orfandade que mata e destrói. Nós temos o caso de Abraão. Abraão, quando recebeu a promessa de Deus sobre o seu filho Isaque, Deus disse para ele: eu vou te dar um filho, e esse filho vai ser o teu herdeiro, e nele você vai abençoar todas as famílias da face da terra. O nome Isaque significa riso, significa alegria. O projeto de Deus na vida do filho é gerar alegria, gerar satisfação. O órfão não consegue se satisfazer com nada. Não sei se você conhece ou se você é assim. Pessoas que têm tudo e não têm do que reclamar, mas são pessoas que estão o tempo todo carrancudas. Elas não sorriem, elas não são gratas, mas você tem carro, você tem casa, você tem esposo, você tem tudo que você precisa, você come todo dia, mas ela não tem uma coisa, ela não tem a identidade de filho, porque quem não é filho precisa lutar, precisa batalhar, precisa ralar muito, e por isso você não consegue desfrutar da vida, você vive de uma maneira infeliz, triste, cabisbaixo, chorando o tempo todo. Pessoas que estão perdidas, que estão em órbita. Você vai entender o órfão em vários aspectos, que é aquela pessoa que não tem vínculo, é aquela pessoa que não consegue compartilhar a vida dele, é aquela pessoa que não consegue ter um relacionamento próximo, é aquela pessoa que tem medo de se expor. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. Então aqui tem Isaque. Isaque chega num ambiente onde Deus havia prometido. Só que porque Isaque não veio no tempo que eles esperavam, Sara se desesperou. Desespero gera muito caos. Desespero gera ruína. E Sara disse: querido, o Senhor prometeu um filho, mas ainda não veio. Quem sabe nós podemos dar uma ajudinha a Deus. E ela tentou ajudar a Deus. Ela pega a sua escrava Agar e ela entrega ao seu esposo. E o seu esposo então fala: mas não precisa disso, o Senhor falou, Ele vai cumprir. Ela disse: não, eu quero que a promessa se cumpra. Então, antes de Isaque vir, 13 anos antes, essa escrava Agar fica grávida. Fica grávida de um jovem, de um menino chamado Ismael. Quando Isaque nasce, 13 anos depois, Ismael olha para o filho da promessa, que era Isaque, e ele começa a tirar sarro da cara de Isaque, e ele começa a brincar com Isaque. E a Bíblia diz que Sara olhou aquilo, e ela olhou para Abraão e ela falou: hoje mesmo você vai tirar esse menino daqui, pegue as tralhas dele e da mãe dele, dê um jeito e o expulse, tire a chave da porta, queime tudo que você puder queimar aí, mas não deixe eles voltarem. Orfandade, ela propaga abandono. Orfandade propaga abandono. Órfãos não conseguem se conectar. Órfãos não conseguem amar. Eles querem amor, mas eles não entendem o amor, porque eles querem o amor da maneira deles. Isso é, eles querem o amor pelo o que o outro faz por mim, mas não pelo que eu faço pelo outro. Nós não estamos como igreja plantados nessa cidade para rejeitar pessoas. Nós não estamos na igreja para propagar nessa cidade que, querido, vai para o inferno, você vai para o inferno mesmo. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Ainda que seja a pior pessoa que a gente vai encontrar na rua, o Pai deseja olhar para ele e dizer: o que você está fazendo aqui? Eu tenho um lugar melhor para você, vem para mim. Provavelmente você já foi abandonado na sua vida. Provavelmente você já foi rejeitado em algum momento, em algum ponto. E essa rejeição gerou em você um trauma, que é o que aconteceu com esse jovem Ismael. Quer saber como foi a história? Abraão olhou para Sara, que era sua esposa, e olhou para a escrava. Mas espera aí, a esposa e a escrava. Cara, eu quero a esposa. Escrava querida, está aqui, eu vou te dar um pouco de água, e eu vou te dar umas roupas,
um pão e vai embora, por favor, não volte mais. Eu não quero você. Meu Deus, imagina o coração de Deus naquele momento. Como podemos gerar e abandonar? Como podemos dizer estamos juntos e depois cuspir na cara? Como podemos dizer você é sangue do meu sangue e depois não quero saber de você? O amor quebra a mediocridade, o amor quebra o egoísmo. O amor restaura relacionamentos. Quando nós somos filhos, temos a identidade de filhos e amamos de verdade, nós olhamos para as pessoas não pelo pecado dela, nós olhamos para as pessoas de acordo como Deus as enxerga. E é por isso que a gente consegue amar as pessoas quando elas erram. É por isso que a gente consegue edificar. Preste atenção, todos nós carecemos de amor. Nenhum de nós aqui é flor que se cheire. Você tem problemas, eu tenho problema, minha esposa tem problema. Você já imaginou se Deus fosse abrir mão de nós? Na primeira falha, eu não posso abrir mão de ninguém. Eu preciso entender que se nasceu é precioso para Deus. Se existe, Deus tem um propósito e um plano. E o meu papel não é destruir a vida de ninguém. O meu papel é edificar pessoas. O meu papel é acolhê-la, mesmo quando ela não entende. O meu papel é ajudá-la a entender. Queridos, você não tem noção da vida de um pastor, a não ser que você seja. O que a gente ouve, às vezes algumas atrocidades até, algumas acusações e condenações, que você não pode retrucar, porque você tem que olhar e dizer assim: cara, eu te amo, me perdoa. Mas você não está errado, me perdoa. Porque quem está convicto de que tem a consciência limpa, não precisa se justificar. Se a outra pessoa precisa de perdão, de uma retratação sua, se retrate, qual é o problema? Porque o teu perdão para ela, o teu pedido de perdão vai restaurar a vida dela. Então isso é o que importa. Não é se você está certo, não é se você está perfeito. O que importa é que ela ficará bem. Mas não foi assim que Abraão fez. Agar foi embora, Agar saiu de casa. Todas as vezes que eu leio essa história, eu choro de verdade. Eu choro porque eu não imagino uma mulher abandonada num deserto. O filho não estava rindo, de repente desfazendo. Ele tinha 13 anos de idade. Até 13 anos de idade ele era o único filho. Até 13 anos de idade ele era o menininho do papai. Ele era o herdeiro de tudo. O pai tratava ele bem, ele comia bem, ele tinha uma casa, ele tinha um lar, mas a orfandade entrou no coração de Sara e da noite para o dia, a vida de um menino se tornou incerta e o seu destino foi a desgraça. Abraão sabia que quando liberou Agar, ele não a liberou sabendo, cara, vai dar tudo certo. Você não manda ninguém para o deserto com um cantil de água e um pão, dizendo vai dar tudo certo. Você só manda alguém para a cova dos leões quando você diz assim, tchau, vai dar tudo certo, a gente se vê na glória. Você sabe que a pessoa vai morrer, você sabe que o negócio não vai ser bom. E essa mulher foi, e a Bíblia diz que acabou a água dela, e ela sentou. Agora pensa no coração do menino, um menino ferido, o menino angustiado dizendo, por que que eu estou nessa condição? Mãe, o que eu fiz para estar aqui? Imagina a cabeça da mãe. Você não fez nada, filho, você é inocente, você não tem culpa de estar numa situação dessa. Mãe, mas eu devo ter feito alguma coisa? Não, filho, você não fez nada. O que é que essa mulher fez? Ela também não fez nada. Ela era escrava. Ela não tinha direito de opinar, ela tinha que obedecer. E ela obedeceu, ela gerou um filho, trouxe alegria momentânea. Mas quando a orfandade está no ambiente, meu irmão, ela vem para destruir, para matar, para roubar. Ela vem para aniquilar o futuro e o destino. A Bíblia diz que ela sentou de um lado, deixou o filho embaixo de uma árvore, e ela foi sentar longe, a distância de um arco, que é uma distância considerável. Vamos colocar aí de 500 metros mais ou menos. E ela não queria ver o menino. Ela falou assim, sentarei aqui, para que eu não possa ver o meu filho morrer. Ela não tinha para onde ir. E o salário da orfandade
tem a ver com o abandono. O abandono leva à morte, o abandono leva ao perigo, e aquele menino estava para morrer. Mas aí um anjo brada do céu sobre a vida de Agar, e ele diz: Agar, eu ouvi o clamor do teu filho. E falou assim: o clamor do menino chegou até o coração de Deus. Eu não sei o que aquele menino estava dizendo, mas eu sei de uma coisa: ele estava clamando como filho. Ele deveria estar dizendo: pai, o que eu fiz? Eu estou morrendo, eu estou com sede. E Deus ouviu o clamor do filho e se compadeceu, e a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e quando o anjo veio, Deus abriu os olhos dele, eles puderam ver um poço de água, e eles ali se alimentaram, e passaram a vida naquela região, e cresceram, e ele casou com uma mulher egípcia. O final foi bom, porque Deus interviu. O final foi bom por causa da restauração de Deus. Mas o final de quem vive na orfandade é trágico, porque a orfandade, o órfão, ele semeia desonra, o órfão, ele semeia ingratidão, e o ambiente de desonra e de ingratidão é um ambiente terrível, é um ambiente tenebroso, é um ambiente obscuro, solitário. Preste atenção comigo. Quando Deus proveu para aquele menino, é porque ele ouviu o coração de filho. Todos nós somos filhos de Deus. Aqueles que foram recebidos por Deus têm essa convicção, mas aqueles que não receberam, eles só não sabem que são filhos, mas eles também são filhos de Deus. A gente ouve muito falar, não, é criatura, mas eu não gosto de falar como criatura, porque parece que a gente faz uma distinção: eu sou melhor, ele é pior, eu sou bom, ele é ruim. Cara, não existe isso. Quando o pai olha de lá de cima para a terra, ele olha para todos nós e ele diz: eu amo a todos vocês. Ele nos ama como filho. Mas deixa eu caminhar para a conclusão dessa mensagem, porque eu preciso ainda liberar alguns princípios muito preciosos. Quando a gente olha para a vida de Agar, nós vemos que a maldição para essa mulher, a maldição dela seria a morte, seria pobreza e seria ruína. É isso que acontece com quem anda e vive na orfandade. Então você vai ouvir um outro termo, que é o bastardismo. O bastardismo é aquele que é gerado num ambiente extraconjugal. Qual é a maldição que essas pessoas que não têm Deus, que não se encontraram com Jesus, carregam? É a maldição do abandono. O abandono gera um buraco na alma. O abandono gera um rombo dentro do coração da pessoa. Você vai ver que o abandono, ele gera tanto trauma. E uma vez que você é abandonado, uma vez que você é traumatizado, sabe o que é que você faz? Você começa a ter medo de se relacionar com as pessoas, para que você não seja abandonado de novo, para que você não seja traumatizado de novo. A maioria das pessoas que não se relacionam, que não têm intimidade, é porque elas têm medo de serem rejeitadas novamente. Só que eu preciso explicar para você uma coisa: ninguém enfrenta cura e transformação se não enfrentar a doença. Para você ser curado, você precisa saber que você está doente e buscar ajuda, buscar socorro, deixar com que o bálsamo de Deus venha sobre a sua vida. Quando você é abandonado, você se coloca dentro de uma redoma. Agora, nós estamos falando sobre abandono de pais? Sim. Nós estamos falando também sobre abandono espiritual? Sim. E nós estamos também falando sobre todos os outros âmbitos de abandono, seja no trabalho. Quantas pessoas nós não temos aqui que um dia olhou e falou assim: eu estava indo tão bem, e o meu chefe chegou para mim da noite para o dia e disse: saia, você não faz mais parte dessa empresa. Eu me levantei naquele dia, porque eu não sabia o que eu tinha feito, eu saí dali com muita raiva. Hoje eu não faço mais nada com gratidão ou de graça para ninguém. O pastor um dia me colocou numa função e ele disse: não, filho, não faça mais essa função, faça essa aqui. Ele me roubou aquela função, ele me traiu, ele tirou de mim o que eu mais amava.
Sabe de uma coisa? Não confio mais em pastores, não confio mais em líderes. A partir de hoje, ninguém vai mais tirar nada de mim. Isso é orfandade. Porque se você é filho, você tem um manancial dentro de você. Ninguém rouba de você o que é seu. Ninguém tira de você o que Deus te deu. Herança de filho é propriedade exclusiva de filho. E Deus está dizendo: não tenha medo de se entregar aos relacionamentos, não tenha medo de ser livre, não tenha medo de encarar a realidade e mudar de vida. Nós estamos identificando alguns pontos nessa noite, e esse ponto é um dos pontos mais sérios, o ponto da confiança, porque o órfão é desconfiado. Mas quando você confia verdadeiramente, as coisas mudam no cenário. Nós temos mais um outro âmbito para estudar nessa noite. Provável que a gente vai juntar durante a semana, eu vou falar sobre isso ainda durante a semana. Mas nós temos um caso em Mateus capítulo 17. E em Mateus capítulo 17 é uma palavra maravilhosa. Eu não posso ler tudo por causa do tempo, mas eu quero te falar uma coisa. Em Mateus 17, Jesus está ensinando uma lição aos discípulos. Primeiro, eu já preguei sobre isso numa outra esfera, sobre o Monte da Transfiguração. Quando Jesus chega, naquele momento da transfiguração, os discípulos ficam perplexos. O que é que está acontecendo aqui? Meu Deus, Elias, Moisés era o símbolo da manifestação de Deus. Orientação, disciplina. Deixa eu te falar uma coisa. Órfãos correm de disciplina, ordem e organização. A tendência é dizer: isso é sistema, isso está me prendendo, eu não posso isso. Deus reflete isso na família. Quando você é pequeno, o teu pai fala: não sai do portão, você não pode passar a porta. Se você se rebelar e dizer: eu vou passar a porta assim, menino está pensando que tu és quem? Vai levar o quê? Uma palmada, ou vai ficar de castigo. Por que o pai está impedindo você de sair? Porque ele não gosta de você? Porque ele te odeia? Não, porque ele sabe que você é pequeno o suficiente. Se você sair, você vai estar indefeso lá fora. Pode passar um carro e matar você. Alguém pode passar de uma maneira maléfica e levar você embora. A disciplina não é o chicote, nem a palmada que te bate. A disciplina é o amor, a misericórdia, a compaixão que te livra da consequência do mal. Em Hebreus capítulo 12, a palavra diz que Deus disciplina quem? A quem Ele odeia? Não, Deus disciplina a quem Ele ama. Querido, quando Deus ama, Ele chama atenção. Se tem alguém que chama atenção a você e mostra para você algumas coisas que você precisa mudar, se agarre a essa pessoa, porque essa pessoa se importa com você. Quem não se importa com você, fala assim: ó, tá, vai para o inferno, não quero nem saber, some da minha vida, tanto faz como tanto fez o que você faz. Queridos, quem se importa com você, paga o preço pela sua vida. Quem se importa por você, se importa em ouvir você. Quem se importa contigo, vai se importar como é que vai ser ali fora, para que você não se machuque. Vocês estão entendendo até aqui? A confiança, então, é a base da libertação dessa orfandade no nosso coração. Se doar a relacionamentos, acreditar que é possível ter relacionamento saudável, acreditar que a gente pode organizar uma estrutura de relacionamentos onde nós podemos abençoar uns aos outros. Aí os discípulos em Mateus capítulo 17, naquele momento de Moisés, que era essa palavra de orientação, que simbolizava a manifestação do Pai, e do outro lado tinha Elias. Quem era Elias? Elias era a figura típica de pai, mas era o pai que Deus estava projetando para a nova aliança. Era o pai que vinha manifestando a identidade de Jesus para conectar o homem com Deus. Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz: antes do grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o meu profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, e se assim não for, eu virei e ferirei a terra com maldição. Essa parte a gente não gosta de falar a respeito,
Porque a nossa ideia acerca de evangelho, às vezes é rasa, e eu vou explicar para você. Pastor, então você está dizendo que eu venho para Jesus, me converto, a maldição toda vai embora? Sim, por causa da graça. Mas a maldição só está ali por causa de uma legalidade. Isso é, se de fato você receber o toque do Espírito Santo e abandonar tudo, perdoar tudo, se desconectar de tudo, você está livre. Esse é o poder da graça, é isso que a graça faz conosco. Mas se você continuar reproduzindo o que você sempre fez, a tendência é que você tenha o que você sempre teve, a tendência é que você experimente o que você sempre experimentou. Então o processo de libertação na nossa alma e no nosso espírito tem a ver com nos posicionarmos, tomarmos uma posição diante de Deus e diante das pessoas. O que é que a palavra fala? Pais que não têm juízo, pais que são loucos na vida, que não se preocupam com os filhos, eles semeiam aqui, e os filhos e os netos e os bisnetos começam a colher lá na frente, e eles colhem coisas ruins, e isso só pode ser quebrado pelo sangue de Jesus. E é por isso que a palavra está falando em Malaquias, dizendo que ele virá e ferirá a terra com maldição, se não houver a conversão do coração aos pais, aos filhos, dos filhos aos pais. Pais e filhos, filhos e pais. Toda mensagem de Jesus não tem a ver com o pecado. A mensagem de Jesus tem a ver, deixa os filhos voltarem à casa do Pai. Deixa eu te mostrar uma coisa. Uma vez eu estava orando para pregar sobre isso, e eu ia pregar sobre salvação, já estava relacionando todos os versículos sobre pecado. E Deus falou assim: o que é que você está fazendo? A mensagem de Jesus não era sobre pecado. Não, os mais radicais vão dizer: como não? Temos que pregar contra o pecado, arrependimento. Não estou falando que ele não pregava sobre arrependimento ou sobre pecado. Eu estou dizendo que a base da mensagem dele era o amor, era a inclusão. Quando a gente enxerga o amor, a gente enxerga o que está errado. E o que está errado não vem para nos condenar, mas vem para que a gente consiga tratar e se desvincular daquilo. Então eu vou te explicar como é que foi esse processo. Peguei todos aqueles versículos sobre condenação e tirei. E Deus falou: grava essa ideia na sua mente. A ideia é: o Pai amou tanto o mundo, ele construiu uma grande família, uma família maravilhosa, filhos que ele amou, filhos que moravam com ele. No momento do pecado, esses filhos tomaram um rumo de independência, e essa independência fez com que eles fossem para vários lugares, sumissem. E chegou um dia que Deus sentiu saudade dos seus filhos. Pai não consegue ficar longe dos filhos. O pai sente a falta. Quem viaja sabe, não é não, Ney? Cara, você fica 10, 15 dias fora, parece que está arrancando um pedaço, você sabe que os seus filhos estão ali, e quando você chega, eles vão para cima, abraça, fica perto, beijando. Pai sente a falta do filho. Deus sentiu a falta dos seus filhos e enviou Jesus. E a missão de Jesus aqui não era condenar. Ele disse: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Condenação não tem a ver com Jesus. Ele veio salvar, e a salvação tem a ver com amor, com a restauração, com a inclusão. E como que ele fez tudo isso? Ele fez isso entregando a própria vida. Ele entregou a vida dele por mim e por você. Nenhum homem na face da terra, na história, entregou a vida por mim e por você como Jesus entregou. Pastor, mas será que isso é tão forte, é tão real mesmo? A gente sabe o que é real pelo reflexo que gera no comportamento das pessoas. Isso é, quando você tem um encontro com esse amor, você nunca mais é o mesmo. As coisas mudam. Você passa a olhar ao teu redor de uma outra maneira, com uma outra perspectiva. Enfim, aí Jesus junta todos esses filhos e leva de volta à casa do Pai. Essa é a figura de Elias na palavra. E aí o Senhor Jesus, enquanto a transfiguração estava acontecendo ali, ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. A mensagem que nós estamos carregando como igreja, a mensagem que nós devemos carregar como família, é a mensagem do amor do Pai, é a mensagem que restaura,
é a mensagem que nos tira da maldição, é a mensagem que pode nos dar a possibilidade de viver uma vida nova. É provável que hoje pessoas estejam com algum problema, umas com as outras, com os seus pais espirituais ou com os seus líderes, e problemas mal resolvidos, mal organizados, gera cegueira espiritual. Você fica cego e tudo que a pessoa fala para você, você não acredita, você acha que não é real, e você passa a viver uma vida solitária e perdida. Deus está dizendo para nós hoje à noite: a orfandade precisa chegar ao fim na sua vida, porque Ele morreu por você, para fazer de você filho e não órfão. Herança é para filho e não para órfãos. A orfandade gera milindre. Ninguém pode falar nada para você, que você se tranca numa ostra e se prende ali. Querido, esteja aberto a ser repreendido. A repreensão, a admoestação é cuidado. A disciplina é sinal de amor. Esteja aberto a receber orientação, porque é assim que você cresce. Mas a identidade de filho, ela gera segurança. Nós precisamos restaurar nessa cidade a identidade de filho, a característica da filiação de Deus. Em Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 15, ao versículo 17, nós vamos ver a realidade da manifestação do Espírito Santo despertando os filhos, dizendo que a manifestação geme, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. E onde estão esses filhos? Nós sabemos onde estão os filhos quando eles se relacionam com outros. Nós sabemos onde estão os órfãos quando eles também se relacionam com outros. Órfãos fofocam, órfãos mentem, órfãos puxam tapete, órfãos tentam expor e envergonhar. Filhos edificam, filhos amam, filhos servem, filhos estão perto mesmo quando eles são rejeitados. Filhos recebem a disciplina, recebem a orientação, e quanto mais ele recebe e quanto mais ele se abre para isso, mais ele cresce, mais ele se torna herdeiro. Hoje o Senhor está trazendo, eu não posso passar mais, até passei um pouquinho, mas hoje o Senhor está trazendo para nós uma realidade que a gente precisa observar. E eu quero que você observe dentro da sua casa e dentro da sua vida, como você tem desenvolvido a sua vida cristã, como filho ou como órfão, porque você pode ser um cristão órfão, ou você pode ser um cristão filho. O cristão órfão tem a mania da perseguição, né? E ele ama tocar aquelas músicas, né? Ninguém vai me impedir, eu vou me levantar, aquele negócio. Você sabe cantar e chora, e bate palma, ele vai ver, a plateia vai me ver de pé. Cara, não tem nada a ver com isso. Ninguém está acusando você, ninguém pode roubar o que é teu. Cristãos que são filhos, eles não precisam ter mania de perseguição. Eles não precisam se sentir ameaçados, porque ninguém pode derrubar você. Porque é Deus quem levanta e é Deus quem abate, é Deus quem exalta e é Deus quem humilha. Saiba de uma coisa: se você é filho de Deus, ninguém vai tirar de você o que é seu, ninguém vai puxar o seu tapete, ninguém vai roubar o seu lugar, e vai ser manifesto os sinais, porque quando você anda como filho, o favor de Deus vem atrás de você, as bênçãos de fato te seguem. Quanto mais falam, quanto mais reclamam, quanto mais acusa, mais você prospera diante de Deus, porque Deus prospera aqueles que de fato Ele levanta como filhos. Mas Ele não pode levantar pessoas que têm uma orfandade tão latente, porque a orfandade vai colocar em risco a missão que Ele vai entregar nas tuas mãos. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite.